Fala moçada, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da UFRR do ano de 2024 para ingresso de 2025. É uma questão bem interessante, um pouquinho trabalhosa, que trabalha a questão de neutralização ácido-base. Vamos entender aqui comigo esse contexto. Uma indústria química necessita realizar o lançamento de um efluente. Primeiro, lançamento de um efluente é lançamento de líquidos ou resíduo líquido. Bem, é o resíduo de alguma coisa. Oriundo do processo de curtimento do couro. Pera, o que é curtimento do couro? Bom, a gente sabe que existem roupas, né, à base de couro de animais. E o curtimento do couro é o processo de transformação de peles de animais em couros para roupa, bolsas, calças, enfim, no geral. Então, o curtimento do couro, essa transformação, produz resíduos que ele chama de efluente. E aí ele vai e fala que entre os resíduos a serem lançados na água está o ácido fórmico, ou seja, é um resíduo ácido, né? E aí ele dá aqui para gente o grau de ionização, né, que é o quanto que esse ácido ioniza. Informa também a concentração dele, vou até pintar aqui, né, para ficar massa a visualização, beleza? E aí ele vai falar. A resolução CONAMA entrega o número aí, o ano em que lançaram essa resolução, proíbe que as indústrias lancem efluentes com pH menor que 5 ou superior a 9. Claro, né? Porque se o pH for menor que 5 é muito ácido e se for superior a 9 é muito básico. Isso pode causar um desequilíbrio ambiental, já que ele vai lançar, né, em um corpo d'água, como por exemplo um rio, e pode influenciar todo o ecossistema. Então, não é interessante na questão ambiental, né? E aí vamos lá. O setor ambiental da indústria química realizou o tratamento do efluente buscando atender a resolução, com 160.200 litros de base, né? E aí ele não informa a base, por isso que ele coloca o X aí. E ele fala que essa base tem um pH de 12. E ele diz que esse X é um metal alcalino, então é uma base da família 1A, uma base bem forte. Então, vamos entender o contexto. O cara está produzindo couro. Essa produção libera um resíduo líquido. Ele vai jogar na água esse resíduo. Só que esse resíduo é ácido. Ele precisa tratar esse resíduo antes, já que ele é ácido, para não acidificar aquele meio. Aí ele bota uma base e faz uma neutralização. Beleza? Então é esse o contexto. Entrega ali um dado, né, um logaritmo, e aí começa. Com base nas informações do enunciado, podemos afirmar corretamente que o efluente poderá ser lançado uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou parcialmente. Aí na B ele já fala neutralizou completamente. Cara, você vai ter que fazer uma reação aqui, né? E eu já entreguei para você. É uma reação de neutralização. Você vai pegar esse ácido, que é o ácido fórmico, e vai colocar para reagir com essa base de família 1A, que eu não sei qual é, por isso que ele coloca X ou H. Eu sei que ao reagir ácido com base, produz sal e água, beleza? Isso é uma reação de neutralização. Teoricamente, o sal seria esse daqui, mas isso não nos importa. O que é importante aqui é saber que isso é uma reação de neutralização, onde você, né, observa que tem o ácido fórmico e a base trabalhando, beleza? E aí, ao fazer essa reação química com o que nós temos, né, com a informação que a gente tem, você observa que quando balancearmos, vai todo mundo ficar um para um para um, beleza? Então, eu sei que para os meus reagentes, para o ácido e para a base, que é o que nos interessa, eles estão em uma proporção aqui de 1 mol para 1 mol, beleza? Já já a gente volta aqui. Só que é importante a gente ler esse enunciado e extrair as informações necessárias, tranquilo? E aí aqui, nesse outro quadro, eu coloquei as informações tanto do ácido fórmico quanto da base. Então, vamos aqui na manha sem pressa. Ó, ele entrega para a gente aqui o grau de ionização desse ácido, ele entrega a molaridade, que seria a concentração dele, e entrega o volume do efluente, que é o volume do resíduo ácido. E aí ele fala que o grau de ionização é 4%,
A gente sabe que não é interessante a gente trabalhar com um grau de ionização já em porcentagem. Por isso que eu pego esse valor aqui, ó, e divido por 100% para tirar essa porcentagem. Aí eu obtenho o quê? 0,04. Tranquilo? A molaridade eu só transcrevi para cá, que é 0,2 mol por litro. O volume do efluente, que é o resíduo ácido, né, que é o resíduo que contém ácido fórmico, é 200 metros cúbicos, que isso equivale a 200 mil litros. Tranquilo? Então, aqui, moçada, eu somente transcrevi, né, as informações do texto, o que era mais importante. Mas vamos entender o que eu fiz aqui. Observe que eu multipliquei por esse 0,04. Por que eu fiz isso? Porque da concentração desse ácido só vai ionizar o quê? 4%. Então, se vai ionizar somente 4%, eu preciso saber o quanto, né, de concentração que vai ter nesse efluente. Quando eu multiplico a concentração do ácido, né, que é como se fosse a concentração inicial, vezes esse 0,04, eu vou encontrar, entre aspas, o valor real, né, de ácido que eu tenho ali ionizado naquele corpo d'água. Beleza? Tranquilo isso? Então, vamos destacar que essa é a concentração do nosso ácido. Tranquilo? Aí, beleza. Se você for observar aqui, eu estou utilizando a fórmula de molaridade, né? E aí eu isolo o N para eu achar o número de mols, né, do ácido. E basicamente eu fiz substituições aqui dos valores que eu já tinha. Olha só, 0,008 é a concentração que eu vou utilizar do ácido, né, que é a concentração que ionizou, vezes o volume, que é 200 mil litros. Fazendo esse cálculo, eu encontro aqui, ó, um número de mols para o ácido, que é 1.600 mols. Ou seja, teoricamente, a nível de quantidade, eu tenho no efluente 1.600 mols do ácido fórmico. Ponto. Tranquilo isso? Vamos ver isso para a base. Para a base, ele entrega para a gente um volume de 160.200 litros. E um pH igual a 12. Só que se isso é uma base, não faz sentido eu usar pH, que é o potencial hidrogênio iônico. Eu preciso utilizar o pOH. Então, já que eu estou trabalhando com base, não faz sentido eu utilizar pH. Feito isso, eu lembro lá daquela relaçãozinha. pH mais pOH é igual a 14. Tranquilo isso? E aí, se eu sei o valor do pH, que é 12, e substituir aqui nessa fórmula, eu vou achar o meu pOH. E foi exatamente isso que eu fiz. Já deixei tudo transcrito para a gente não perder muito tempo aqui. Já que eu achei o valor do meu pOH, eu estou indo atrás da concentração do meu OH-. Por quê, professor? Porque veja só, aqui em cima eu tenho teoricamente a minha base. Se eu fizer a dissociação dela, eu sei que eu vou ter o quê? X mais e OH menos, tranquilo? Só que todo mundo aqui está em uma proporção de 1 para 1 para 1, tranquilo? E se eu estiver analisando a concentração aqui dessas substâncias na reação química, como a hidroxila está em uma proporção de 1 e a minha base está na proporção de 1, eu posso afirmar que a concentração da base vai ser igual à concentração da minha hidroxila. Tranquilo? Então, se eu achar a concentração da minha hidroxila, teoricamente eu acho a concentração da minha base, já que está todo mundo 1 para 1. E é o que eu faço, né? Eu achei aqui a concentração da hidroxila por meio dessa relação. A concentração da hidroxila é igual a 10 elevado na menos o pOH. Se o pOH deu 2, então a concentração da minha hidroxila é 10 a menos 2, ou, passando isso, né, tirando da notação científica, 0,01 mol. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá para o ácido fórmico. Eu estou atrás do número de mols e eu acho o número de mols. Tranquilo? Agora, professor, por que o senhor procurou a quantidade do ácido fórmico, que é em mols, e procurou a quantidade de base também em mols? Porque aqui eu quero ver se houve uma neutralização. Se eu sei que a quantidade de ácido fórmico está para 1 mol em relação à quantidade de base, que também está para 1 mol, o que eu posso fazer? Sempre que eu tenho essa proporção de 1 para 1,
eu posso verificar quem é que está em excesso apenas subtraindo. Aí tu observa aqui, para a base, você tinha 1.602 mols. Para o ácido, você tinha 1.600 mols. Detalhe, sempre que você tiver para os reagentes 1 mol para 1 mol, você pode fazer logo a subtração e ver quem é que está em excesso. De cara, no olhômetro, você bate o olho e fala, pô, tá sobrando base. Porque se eu fizer 1.602 menos 1.600, vai sobrar o quê? 2 mols. Então, se sobrou base, é porque eu não tenho mais ácido. Então, se eu não tenho mais ácido, foi completamente neutralizado esse corpo d'água, esse efluente, né? Na verdade. Aí vamos aqui comigo, ó. Presta atenção, vamos logo excluir algumas coisas. O efluente poderá ser lançado pela indústria química, uma vez que a quantidade da base utilizada neutralizou parcialmente. Não, neutralizou completamente. B. O efluente não poderá ser lançado, pois a quantidade não foi suficiente. Claro que foi, até sobrou, falso. Letra C. O efluente poderá ser lançado pela indústria, uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou completamente. Depois a gente lê o resto. Letra D. O efluente poderá ser lançado pela indústria química, uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou parcialmente. Falso. Letra D, falso. E. O efluente poderá ser lançado pela indústria química, uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou completamente o pH do ácido fórmico. Perfeito. Então, a gente sobra aqui letra C e a letra E. Mas qual é o desempate? Ele fala assim, ó, na letra C, resultando em um pH final de 7, atendendo assim a resolução do CONAMA. Letra E, resultando em um pH final de 8,74, atendendo assim a resolução do CONAMA. Aí, você tem que se ligar no seguinte. Vamos olhar aqui o que ele fala na resolução do CONAMA. Proíbe que as indústrias lancem efluentes com pH menor que 5 ou superior a 9. Infelizmente não tem como desempatar com essa informação. Então, a gente vai ter que ir atrás do pH da solução final. E como que você vai fazer isso? Se tu sabe que sobrou, você tem em excesso 2 mols de base, porque foi o que sobrou, teoricamente isso é a sobra para a minha solução final. Mas preste atenção, para cálculo de pH ou POH, a gente utiliza concentração em mol por litro. Se sobrou base aqui, você tem que se ligar no seguinte. Bom, então se eu achar alguma coisa com relação ao que sobrou, que foi 2 mols da minha base, teoricamente eu vou achar um valor de POH, já que sobrou base. Menos log concentração de OH-. Só que isso aqui, moçada, é 2 mols da sobra da minha solução final. Só que, beleza, como é que eu calculo a molaridade aqui? Já que para o cálculo de POH, eu tenho que utilizar mol por litro. É número de mols sobre volume. Só que se é uma solução final, você tem que se ligar no seguinte. Eu utilizo o número de mols final e o volume final. O número de mols final, que é o que sobra, é 2. E esse volume final aqui? Quem é que vai ser? A mistura do volume do efluente, que é o meu ácido, mais a mistura do volume da minha base. Aí vamos olhar para cá. Quanto que eu tinha de volume da minha base? 160.200 litros. Quanto que eu tenho de volume do meu ácido? 200.000 litros. Então, se eu estou misturando esses dois seriam o meu volume final. Ou seja, fazendo uma soma aqui desses dois volumes para eu obter o meu volume final, já que é uma mistura, eu estou misturando, eu vou chegar em um valor de 360.200 litros. E eu vou colocar aqui, ó, 360.200 litros. Estou indo atrás da minha molaridade. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou obter 5,55 vezes 10 na menos 6 mol por litro. Beleza? Bom, se eu sei que sobrou base, então agora eu posso calcular o meu POH, já que eu tenho agora uma concentração. Vamos embora. POH é igual menos log da concentração de OH-, né? Aí, ó, substituir 5,55 vezes 10 na menos 6. Simbora.
POH é igual a... Pessoal, se eu tenho aqui uma multiplicação, no logaritmo eu posso transformar em uma soma. Então vai ficar o quê? Menos log de 5,55 mais log de 10 na menos 6. Tranquilo? Simbora. O que eu posso fazer aqui? POH é igual a menos log de 5,55, ele entrega para a gente aqui, que é o quê? 0,74. Vamos lá, 0,74. Aí, o log de 10 elevado na menos 6, como aqui a base é 10, corto, sobra esse menos 6. Menos 6 com mais dá menos. Então, ó, menos 6. POH, isso daqui, ó, dá menos, abre parêntese, vai ficar menos 5,26. Menos com menos, o meu POH é 5,26. Só que ele não está querendo o POH da solução final, ele está querendo saber o pH. E aí eu uso mais uma vez aquela minha relação do pH mais POH é igual a 14. Lembrando dela, eu posso calcular direto o meu pH, que vai ser 8,74, o pH da solução final. Aí, ó, a gente olha para cá, né, para a letra E. O efluente poderá ser lançado pela indústria química, uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou completamente, perfeito, o pH do ácido fórmico, resultando em um pH final de 8,74, atendendo assim a resolução do CONAMA. Essa é a nossa resposta, gabarito letra E. Questão muito interessante, mas bem trabalhosa. Espero que você tenha entendido e curtido essa resolução. Invista na sua educação, seja a Sala de Exatas.